Meus prezados irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Você que está com a sua declaração de fé, o seu livro, seja ele o usual ou em PDF, quiser acompanhar, capítulo de número 7, nós vamos falar sobre a antropologia. E enquanto abro esse sistema aqui, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de poder estar participando mais uma vez deste trabalho de suma importância para a obra de Deus. Amém, queridos? Só me dei mais 20 segundos aqui. É o Mateus que está aí? Obrigado, viu, querida? Nós vamos falar sobre antropologia bíblica e no estudo passado nós falamos sobre a doutrina da salvação, que é a soteriologia. E hoje nós vamos falar sobre a criação do homem, não é? A doutrina da criação do homem, que é o estudo da antropologia. Já consegui abrir aqui, meus irmãos. Vamos procurar passar de uma forma resumida, porque no seminário Antropologia são 72 horas aula, carga horária, e nós vamos procurar em 1 hora resumirmos o assunto para vocês, tá bom, queridos? Se houver alguma falha, depois vocês podem puxar a orelha que não tem problema não. Pode colocar o primeiro, por favor, querido? Nós vamos falar sobre a antropologia, que é a doutrina do homem. Já entrando no próximo slide, a antropologia é o que nós estamos abordando no capítulo 7 da Declaração de Fé. E o próximo slide nos diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou da vida. E o homem foi feito alma vivente. Próximo, por favor, querido. Meus irmãos, o que é antropologia? A antropologia é a ciência, como vocês estão acompanhando, que tem como objetivo estudos sobre o ser humano e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões. A divisão clássica da antropologia distingue a antropologia cultural da antropologia física. Então, basicamente, você vai encontrar a antropologia cultural e a antropologia física. Todavia, a divisão norte-americana, conhecida como Four Fields, ou 4 campos, divide a antropologia em arqueologia, linguística, antropologia física e antropologia cultural. Então, são caminhos amplos, não é? Que a antropologia persegue, e nós vamos procurar abordar os principais. O próximo, por favor, querido. A antropologia humana exalta a teoria da evolução das espécies, ou seja, essas antropologias que nós citamos, elas são chamadas de antropologias do ponto de vista humano, porque ela exalta a evolução das espécies por meio do acaso e da chamada seleção natural. Já a antropologia bíblica, ou também conhecida como antropologia teológica, ela fundamenta-se na palavra de Deus, que afirma categoricamente: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o nosso objetivo hoje é tratarmos a antropologia teológica, ou a antropologia bíblica, de acordo com a nossa declaração de fé. Eu procurei fazer um estudo baseado em 90% na nossa declaração de fé, naquilo que está escrito, para que fique mais fácil para acompanhar, tá bom? Mas nós trouxemos alguns subsídios somente para dar maiores informações sobre o assunto. Então, a antropologia teológica nós vamos estudar hoje. E como nós vimos, existe a cultural e a filosófica, que é uma das ciências sociais.
Então, como é de conhecimento de vocês, existem 3 ciências sociais, que são a sociologia, a política e a antropologia. Hoje vamos estudar a antropologia de acordo com um ponto de vista bíblico, ou seja, a antropologia do ponto de vista divino, do ponto de vista criacionista e não evolucionista. Pode passar o próximo. Nós temos, porventura, que falar sobre os conceitos que, pelo menos são 2. Eu quero falar sobre o conceito da ciência e o conceito da filosofia. Primeiro, sobre a ciência. A ciência, ela não crê no criacionismo. Os cientistas, eles creem que o ser humano, ele é o produto, ele é fruto, juntamente com todo o universo, de um processo evolutivo, de uma seleção evolutiva. Isso já foi explicado para vocês em algumas aulas anteriores, né? Eu usei o termo aulas, mas estudos anteriores, melhor dizendo, e nos estudos anteriores vocês vão encontrar, está disponível na internet, no site da igreja, vocês vão encontrar algumas explicações mais detalhadas sobre a teoria da evolução. Então, a ciência entende como um fruto da evolução o ser humano, né? O próximo slide, por favor. Este é Charles Darwin, ou foi Charles Darwin, né? E no seu livro A Origem das Espécies, ele deixa bem claro o seu ponto de vista. Ponto de vista esse que já foi refutado e não passou de uma teoria. E até mesmo dentro da própria ciência, não é? A teoria da criação, a teoria da evolução, ela é refutada. Ela, até mesmo por cientistas não cristãos, eles já não conseguem mais encontrar subsídios, estruturas, tópicos para poderem adicionar e tornar aquilo que é uma teoria em uma lei. Então, na verdade, dentro da ciência existe a teoria e existe a lei. Teoria é teoria e lei é lei. Por exemplo, lei é aquilo que está constatado, aquilo que está provado. Por exemplo, a lei da gravidade. A ciência, a física, constatou por meio de uma teoria e depois evidenciou e ficou chamada como uma lei, a lei da gravidade. O avião, quando dá problema lá em cima, ele não vai para a Lua, ele vai cair aqui na Terra. Por quê? Porque está provado pela ciência que existe um campo magnético que atrai, né, tudo para a Terra. Então, isto até mesmo Deus criou para que pudesse haver ordem, para que pudesse haver uma ordem no planeta. Senão vocês imaginam como seriam as coisas se não houvessem a gravidade. Então, por esta razão, a teoria, ela foi refutada, é refutada, e muito pouco hoje, atualmente, embora sendo ensinada nas nossas classes, nas nossas escolas, para as crianças, para os nossos jovens e adolescentes, é uma teoria ultrapassada. Mas, todavia, é importante, de suma importância, o reforço de que nós cremos no criacionismo, ou seja, Deus é o agente criador de tudo o que há no mundo físico, universo, e no mundo espiritual. Amém, queridos? O próximo, por favor, vamos falar sobre a filosofia e o homem. Então, a ciência, ela tem um ponto de vista mais voltado para a evolução. E a filosofia, o próximo, por favor, nós vamos já encontrar um outro ponto de vista, porque a filosofia ela já não busca mais centralizar na ciência, ela busca centralizar no próprio homem, como o homem sendo o centro de todas as coisas. Então nós temos aqui a imagem de Apolo e ruínas do templo de Apolo em Delfos, a cidade de Delfos, na Grécia. Bom, meus queridos, na sua rebeldia contra Deus, o homem tenta se definir e se autoexplicar. E isto faz parte da filosofia. A filosofia pregoa isto. Apolo era considerado pelos gregos como o deus da sabedoria, o deus da inteligência, o deus do conhecimento. E em Delfos, no templo de Apolo, haviam muitas pessoas que iam visitar os oráculos de Delfos, os oráculos do templo de Apolo, na busca por resoluções para os seus problemas, na busca por sabedoria, na busca por entendimento, ou na busca até mesmo para problemas pessoais.
do seu dia a dia. Então, como Apolo era tido Deus da sabedoria, as pessoas na Grécia e no mundo antigo, geralmente, que acreditavam na mitologia grega, eles migravam para Delfos e, chegando lá, eles iam consultar nos oráculos as pessoas que estavam ali para dar explicações, para dar soluções e para trazer resposta para as suas questões e para os seus questionamentos. O próximo, por favor. Aí nós vamos ter as ruínas, é o próximo. As ruínas do templo de Apolo em Delfos, na Grécia. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que aqui no centro, olha, tem 3 pilares e aqui é uma forma arredondada. Na verdade, o que acontece? Este local é chamado de o oráculo, ou os oráculos de Apolo. Então, neste local é que as pessoas iam para fazer as suas consultas, para tirarem as suas dúvidas, tendo sempre em vista de que o homem tinha respostas para tudo e para todas as coisas. Todavia, meus irmãos, uma coisa interessante é que quando a pessoa chegava no templo de Apolo, em Delfos, ele se deparava com uma inscrição no templo. E essa inscrição era a seguinte: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E em cima, ou com base nesta frase, um outro filósofo muito conhecido, Sócrates, ele fundamentou toda a sua filosofia. Mais de 90% do seu tratado filosófico foi em cima desta frase que estava no templo de Apolo. Conhece-te a ti mesmo. Só que Sócrates, ele foi além. Ele colocou em seus escritos: conhece-te a ti mesmo e acharás as respostas para, ou entenderás o universo, melhor dizendo, e conhecerás os deuses. Então vejam que tudo gira em torno do homem. Então, para eles, para a filosofia, o homem é capaz de se conhecer por completo. Todavia, meus irmãos, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista prático, isto é impossível. Por quê? Porque o homem não se conhece a si mesmo. Eu não me conheço a mim mesmo. Você não se conhece a si mesmo. Quando eu falo se conhecer, eu estou falando na totalidade, na sua essência, 100%. Às vezes, o ser humano, ele tem atitudes inesperadas. E depois ele vai pensar e vai dizer: olha, eu não devia ter agido daquela forma. Por exemplo, eu conheço um obreiro do nosso campo, um presbítero, e ele me dizendo isso, depois de ter passado o problema, ele sempre reuniu a sua família e disse: olha, em caso de um assalto, não reajam, não esbocem nenhum tipo de reação, fiquem calmos, controlados, tranquilos, e tudo vai ficar bem. Um dia ele estava voltando do trabalho e ele foi assaltado. E o ladrão de porte da arma tomou os seus bens, antes de tomar os seus bens ao anunciar o assalto, ele teve uma reação. Ele simplesmente me disse: Alexandre, eu me virei de costas e corri o máximo que eu pude. E saí correndo em disparada. E ele disse: eu não sei como ele não atirou, poderia ter me ferido, poderia ter me atingido com um disparo nas costas, mas Deus, por misericórdia, me poupou naquele dia. E ele me disse: eu jamais esperava ter uma atitude destas, eu jamais esperava ter esse tipo de reação. E eu cheguei em casa e contei para a minha família, e todos os meus filhos e a minha esposa disseram: mas você sempre nos ensinou que deve se manter a calma. Ele disse: eu sei, só que no momento, na hora, eu não sei o que aconteceu. O impulso foi sair correndo. Então, meus irmãos, o homem, ele pode ser conhecedor dos seus atos, das suas atitudes, até determinado ponto. Mas 100% na sua essência, nós não sabemos quais serão as nossas atitudes, quais serão as nossas reações. E isto já vai contrapor a filosofia, porque a filosofia diz e prega que o homem conhece-se a si mesmo. O homem, ele tem a capacidade de ser conhecedor da sua essência, 100% de si mesmo.
E quando nós olhamos para o nosso dia a dia e para a Bíblia, nós vemos que não. Um outro exemplo que nós podemos citar, porventura, imagine dois irmãos. Isso aqui já é um exemplo, tá bom, queridos? Um que seja extremamente calmo, temperamento fleumático, tranquilo, a exemplo de Abraão, e o outro que seja sanguíneo, temperamento totalmente adiantado, uma pessoa que se antecipa, uma pessoa que ela procura pular etapas, ela não tem muita paciência, é um exemplo clássico de Pedro. Imagine que no trânsito, né, esteja uma pessoa tranquila e calma. Esta pessoa leva uma fechada de um outro carro. A reação da esposa na hora é: tranquilo, eu conheço meu esposo. Mas quem garante que ele não vai ter uma reação explosiva? Quem pode afirmar que ele vai agir de uma forma tranquila? De repente ele pode ter uma reação que até mesmo a esposa do lado vai olhar e vai dizer: será que eu entrei no carro certo? Será que é o meu esposo de fato que está do meu lado? Por quê? Porque ela esperava uma reação. E depois, na sua casa, esse mesmo irmão vai dizer: olha, eu me espantei com a minha reação. Eu esperava agir de uma forma tranquila como sempre, mas eu não sei o que aconteceu. E o outro caso, né, se este irmão, o outro irmão que já é sanguíneo, temperamental, se ele for fechado, a esposa já vai colocar a mão no rosto e vai começar a orar e vai pedir misericórdia para Deus. Senhor, tem misericórdia porque eu sei o que já vem pela frente. E de repente, ele tem uma atitude de buzinar, de dar com a mão e dizer que está tudo bem. A esposa também vai ter o mesmo pensamento: será que eu estou no carro certo? Será que eu entrei? Será que é o meu marido que está aí? Por quê? Porque ela está acostumada com atitudes diferentes. Mas ao chegar em casa, ele também vai ter o mesmo comportamento. Ele vai dizer: olha, eu não sei o que aconteceu. Você me conhece, a minha reação seria de explodir. Mas eu fiquei calmo, fiquei tranquilo. Isto por quê? Porque somente Deus é quem pode e é capaz de conhecer a mim e a você na sua totalidade. Por quê? Porque nós não fomos feitos ou somos produtos de uma evolução. Deus nos conhece na nossa essência, Deus conhece todos os nossos passos, Deus conhece todas as nossas atitudes. Por quê? Porque Ele nos criou com as suas próprias mãos. As mãos de Deus criaram o ser humano na sua essência. Aleluia. O próximo slide, querido. A etimologia da palavra antropologia. Então nós vamos ver, o próximo, por favor, ele já está no automático, tá bom? Só soltar. Antropologia, ele vem da junção de duas palavras, antropos e logia. E antropos significa homem, e logia significa estudo, tratado, né? Documento. E a junção destas duas palavras, nós vamos ter o quê? O estudo sobre o homem, a doutrina sobre o homem, a doutrina acerca do homem, o estudo acerca do homem. Então, antropologia, a junção de antropos e logia, é a doutrina do homem. Este é o significado da palavra no seu original. O próximo, por favor, meu amado. A criação do homem. Vamos lá. A criação do homem. Deus não criou o homem, meus irmãos, pelo poder de sua palavra. Não. Como fez com toda a criação, não. Ao criar o homem, Deus agiu de uma maneira especial, justamente para distingui-lo das demais criaturas que haviam sido criados. Quando você vai para o livro do Gênesis, no seu original, o princípio do livro do Gênesis, a expressão é Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. E a palavra criar, ali, ela é usada somente em relação a Deus. É bará, B-A-R-A-H, ou B-A-R-A, depende da versão. Esta palavra significa trazer à existência do nada. Ou seja, Deus não precisa de matéria-prima para criar alguma coisa.
Deus não precisou de uma matéria-prima para criar o universo. Deus não precisou de uma matéria-prima para criar o sol, as estrelas, a lua, o mar, as árvores, as florestas, todo o ecossistema, os animais. Não. Deus criou pelo poder da sua palavra. Deus foi dizendo, haja, e tudo começou a existir de acordo com a ordenança da palavra de Deus. Mas quando foi criar o homem, Deus não utiliza a palavra. Deus não usa, Deus não diz, haja o homem, exista o homem. Não. Deus o forma, Deus o cria com as suas próprias mãos. O texto diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali, como já foi explicado também um outro dia do estudo, ali a palavra Elohim está falando sobre a Trindade, envolve toda a Trindade na ação da criação do homem. E o interessante é que quando a Bíblia diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, a palavra formou, na sua origem, no hebraico, ela traz a conotação de modelar. Modelar com as mãos, modelar com cuidado, construir, edificar. Então, Deus modelou, eu vou dizer não o protótipo, a matriz. Deus modelou o ser humano. Deus modelou com o pó da terra. Meus irmãos, quando você vai olhar para a constituição do ser humano, quando você vai partir para o campo da ciência ou da medicina, às vezes a gente fica espantado, conforme a grandeza de Deus. Existem vasos sanguíneos no cérebro que são da espessura de um fio de cabelo e passa sangue por dentro. E tudo isso foi modelado pelas mãos de Deus. Todas as artérias do teu corpo, aleluia, todos os órgãos do corpo, os músculos, o esqueleto, tudo foi moldado pelas mãos de Deus. Por isto, o ser humano é um ser extraordinário, é um ser maravilhoso, queridos. No hebraico existem algumas palavras que se referem ao homem, basicamente são 4, mas eu quero me ater a 2 delas. A palavra mais usada no Antigo Testamento para homem é ishi, que significa homem, e para mulher, Ishá. Repitam comigo, irmãs, Ishá. Ishá, isto é mulher no hebraico. E para homem já é ish. Se for trazer para o português, ish, já não é uma coisa muito boa. Mas não é essa a conotação, é ish, ok? Mas na criação, quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, na criação não é usado a palavra ish. Deus usa a palavra, está na declaração de fé, Deus usa a palavra Adam, da onde vem o nome Adão. Por quê? Porque ish significa homem. Apenas isto, distinguindo o sexo do outro. Já Adam significa humano. Aquilo que é humano, o ser humano. Então, quando Deus diz, façamos o Adam, Deus estava dizendo, a Trindade estava conversando, façamos o ser humano, não apenas falando sobre o sexo, ou ish, no caso o homem, não, façamos o ser humano, aquilo que é humano, aquilo que vai ter a identidade própria, aquilo que vai ter a nossa imagem, aquilo que vai ter a nossa semelhança, façamos o homem. Então, por esta razão, esta palavra é utilizada basicamente em relação à criação do homem. Tratando-se de um ser inteligente, feito à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz que Deus o fez um pouco menor que os anjos. Então, o ser humano, ele é um pouco menor
do que os anjos. O próximo, por favor, querido. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem aí é Adão, é humano. Formou o ser humano. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Meus irmãos, para nós entendermos basicamente, lá estava a matriz pronta, o barro, Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. Este fôlego de vida é o espírito humano, espírito com E minúsculo, depois nós vamos ver isso mais adiante. E quando o espírito ele entra em contato com o corpo inanimado, dá-se origem a uma terceira substância, que é a alma. A partir do momento em que o fôlego de vida, o espírito humano, ele entra em contato, vindo de Deus, com o corpo no pó, dá-se origem a uma terceira substância. E essa substância é a alma. E aí a Bíblia diz que o homem passou a ser, ou foi feito, alma vivente. Eu tenho um simples esboço para a gente entender isso. Pode soltar, por favor, querido? Então nós temos só uma simples animação, tá, queridos? O próximo, de Deus, lá está o corpo, vem o espírito humano, que é o fôlego de vida, entra em contato com o corpo, gerando a alma. Os pensamentos, as emoções e tudo que nós vamos ver daqui a pouquinho. E daí o homem, eu não sei se ele se levanta, não sei quem ele contempla primeiramente, a Bíblia não entra nesses pormenores, nós não vamos nos ater aqui, mas fato é que após o espírito entrar em contato com o corpo, o homem passou a ser uma alma vivente. Ele passou a ter sentimentos e emoções e começou a interagir. O próximo, querido. A imagem de Deus no homem. Irmãos, isso dá um problema. Nós vamos procurar passar os conceitos dos maiores teólogos e das melhores obras que existem, tá bom, queridos? Vamos lá. O próximo, por gentileza. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O próximo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No próximo slide, nós vamos ter algumas definições. A imagem de Deus, ela no latim é a chamada imago Dei. Significa ser dotado das faculdades de raciocinar. A imagem e semelhança de Deus é ser dotado das faculdades de raciocinar, de expressar emoções, de agir voluntariamente. Particularmente indica a capacidade que o homem tem de manter íntima comunhão com o seu Criador. Os pais da igreja, pós-apóstolos, né? Os pais da igreja, ou alguns deles, até mesmo contemporâneos dos apóstolos, eles entendiam que a imagem de Deus no homem seria o conjunto de características morais e espirituais que o levam a ser santo. Próximo, por favor. No comentário bíblico Bacon, da CPAD, nós temos a seguinte afirmação. Em Gênesis 1, 26 ao 30, encontramos o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele aqui destaca 3 pontos. Primeiro, imagem e semelhança refere-se a um ser espiritual apto para a imortalidade. Segundo, um ser moral que tem a semelhança de Deus. Terceiro, um ser intelectual com a capacidade da razão e do governo. Isto é o que diz o comentário bíblico Bacon. O próximo, por favor. Nós vamos para a teologia sistemática pentecostal, também produzida, né, pela CPAD. O editor-chefe é o saudoso pastor Antônio Gilberto,
Então, são muitos os nomes que fazem, conceituados da Assembleia de Deus no Brasil, que formam, que fizeram parte da elaboração desta grande obra literária, mas o pastor Antônio Gilberto foi o editor-chefe, foi ele que esteve à frente. E diz o seguinte: a palavra hebraica para a imagem é tselem, e para a semelhança, demut. Podemos dizer que o homem era, no seu estado original, no ato da criação, uma imagem ou representação de Deus, tendo características de Deus em sua pessoa. Aí eu grifei. Tais como pessoalidade, amor, justiça, santidade, retidão, perfeição moral, tudo isso à semelhança de Deus. Então, isto é a imagem e semelhança de Deus, que foi impregnado no ser humano, foi passado para o homem ou para o Adão, para o humano no ato da criação. O próximo nós vamos ter as dimensões da imagem de Deus. Então vejamos as dimensões da imagem de Deus, ou da imago Dei, no homem. As dimensões se dividem em 4 partes, basicamente em 4 partes. A dimensão racional, ou seja, um ser com a capacidade de raciocinar, de pensar, de arquitetar, de projetar. Segundo, a dimensão espiritual, um ser com a capacidade de se relacionar com o seu Criador, de relacionar-se com Deus, de adorar a Deus, de voltar-se para Deus. Terceiro, a dimensão moral, um ser composto e formado com moralidade, um ser com moral. E quarto, que é o que eu quero fazer um comentário um pouquinho mais amplo, é a dimensão social. Ou seja, a imagem de Deus, ela traz no homem a dimensão social. Ela faz com que o homem seja um ser social, que ele se socialize. E esta socialização, ela vem de onde? Ela vem de Deus. Se você for olhar nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar sempre Deus, partindo de Deus, o desejo de se socializar com o ser humano. Sempre Deus procurando estar próximo do ser humano. A virada do dia, Deus vinha ter com o ser humano, Deus vinha ter com Adão, Deus vinha conversar com ele, Deus vinha tratar com Adão. Então esta socialização que nós temos, a capacidade de se socializar, isto faz parte da imago Dei, ou seja, da imagem de Deus. Isto vem do próprio Deus. Deus é um ser sociável. Deus é um ser tão sociável que olha o trabalho que o ser humano deu para ele. Mas ele, com toda a sua perfeição, tratou com socialidade e buscou o ser humano de volta para si. E hoje nós nos relacionamos com Deus. Nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, queridos? O próximo, por favor, meu amado. A constituição humana, corpo, alma e espírito. Ou corpo e alma. Vamos lá. Próximo. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, o corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. Vou fazer uma parada aqui só para a gente entender uma coisa, ou explicar uma coisa. Tem muita gente por aí dizendo tantas coisas, por exemplo, sobre um assunto tão simples que é a morte. O que é a morte? Ah, a morte é isso, a morte é aquilo, a morte é aquilo outro. Irmãos, a morte nada mais é do que separação. É a separação da parte material e da parte imaterial. Quando ocorre a separação da parte imaterial, a alma e o espírito saem da parte material, ocorreu a separação, ocorreu a morte. Se Deus não ordenar para que haja uma volta, não volta mais. Segue-se o juízo imediatamente. Após a morte, segue-se o juízo. Então, morte nada mais é do que de separação.
Separação da parte material, que é o corpo, das outras duas partes, alma e espírito. Em algumas passagens bíblicas, às vezes o ser humano é mencionado como corpo e alma. Isso às vezes é até um pouco confuso. E em outras vezes, ele é mencionado como corpo e espírito. Na teologia, isto é chamado de dicotomia, sendo espírito e alma a mesma coisa. Então, para os dicotômicos, para algumas denominações cristãs, que acreditam que o ser humano é um ser dicotômico, eles acreditam na dicotomia, então eles acreditam que o homem é formado pelo corpo, parte material, e que alma e espírito é uma coisa só. Não há nenhuma diferença. Tanto faz ser alma quanto espírito, é uma coisa só. Então, isto é o que é ensinado pelos dicotomistas. Todavia, ao analisarmos as Escrituras, temos a constatação de que o homem é um ser formado por 3 substâncias: o corpo, a alma e o espírito. Essa tríplice constituição humana é chamada de tricotomia. Então, tem a dicotomia, corpo, alma e espírito, uma coisa só, e temos a tricotomia, corpo, alma e espírito. Próximo, nós temos um gráfico. Ele está no automático, dicotomia. Nós vamos ter alma, corpo e alma, ou corpo e espírito é a mesma coisa. E tricotomia, corpo, alma e espírito. E eu até, pode passar, apertar o próximo enter, eu até risquei. Por quê? Porque biblicamente, a tricotomia, ela tem um apoio maior nas Escrituras do que a dicotomia. Não é porque nós somos assembleianos, não é isto. Não é porque eu sou assembleiano, é porque a Bíblia me mostra que a tricotomia é a interpretação mais coerente. O próximo, por favor, analisemos o seguinte texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito e alma e corpo. Aí eu me lembro das palavras de Cristo, já relacionados à Trindade no caso. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, 3 pessoas. A menção de uma tríplice. A menção tríplice. E a mesma coisa, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, Paulo é muito claro, em 1 Tessalonicenses. Paulo ele é muito claro, deixando que espírito, alma e corpo são distintos um do outro. Mas o escritor aos Hebreus, no próximo slide, por favor, ele também vai na mesma linha. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, tem uma divisão. Vamos dar um exemplo bem clássico aqui. Mauá, começa aqui na divisão com Ribeirão. Chegou aqui para frente do Parque São Vicente, já vinha a divisa com Santo André. Passou da divisa, não é mais Mauá. Passou da divisa é Santo André. A mesma coisa é a alma e o espírito. Até um ponto é alma, é uma substância. Dali para frente é outra substância, é o espírito. Ambos estão juntos, estão interligados. Todavia, alma é alma e espírito humano é espírito. Próximo, por favor, querido. A tricotomia humana, corpo, alma e espírito. É isso o que a palavra de Deus nos ensina. E nós devemos conservar irrepreensíveis tanto o corpo quanto a alma
e quanto o Espírito. É isto que nos ensina a palavra de Deus. O próximo, por gentileza, vamos falar sobre o corpo. Vamos falar sobre o corpo. Vamos lá, o próximo. Ele, o corpo, é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne como criatura perecível, porque toda a carne é como erva. Rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Tem pessoas que pregam isso, que o corpo não serve para nada, o corpo não presta, o que importa é o interior. Mas é o que eu disse, quando você vai para a palavra, Paulo diz: e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis. Então tem pessoas que não se importam com o seu corpo, tratam o seu corpo de qualquer maneira, expõem o seu corpo, com imoralidade no seu vestuário, no seu comportamento, no seu dia a dia, achando que Deus está tão somente se preocupando com a parte material, que é a alma e o espírito. E quem tem este pensamento ou este conceito, precisa rever o pensamento e o conceito, porque está errado. Nós devemos nos preocupar com o corpo, sim, porque dentro de você tem duas substâncias, tem a alma e tem o espírito. Mas, dentro do homem natural, tem a alma e tem o espírito. Mas dentro de nós, dentro de você, além da alma e do espírito, habita o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito de Deus. O teu corpo é templo do Espírito de Deus. E Paulo, ele adverte dizendo, se alguém destruir o templo de Deus, ou seja, o corpo humano, se alguém não cuidar do templo do Espírito, Deus também o destruirá. Então nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. O corpo é a parte que envolve a alma e o espírito. Na verdade, nós vamos ver daqui a pouco que o corpo ele é manobrado pela alma. Mas vamos adiante. O próximo, querido. A alma. O próximo. A alma é a sede do apetite físico, isso está na declaração, das emoções, dos desejos, tanto bons quanto ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volitivo e moral da vida humana. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. Isso é interessante, irmãos. Ela não consegue se comunicar, porque ela é imaterial. Ela é imaterial, ela não consegue pegar esse copo com água. Para fazer esse movimento, ela tem que utilizar o corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se ou sofre, através dos órgãos sensoriais. Aí nós temos os chamados 5 sentidos. Me ajudem aí, ao tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Então a alma se utiliza dos 5 sentidos para realizar as suas vontades no mundo exterior. Para realizar as suas vontades no mundo material. O próximo, querido. A alma é uma substância incorpórea, invisível, inseparável do espírito. Ela não é o espírito, mas elas estão juntos. Já viu aquela expressão, estamos juntos? Estamos juntos, irmãos. Alma e espírito estão assim, estamos juntos. Para o bem ou para o mal, estamos juntos. Para o bem ou para o mal, estamos juntos, inseparáveis. Há quem cite aquele texto, só abrindo um parêntese aqui, de Eclesiastes, para dizer que todo o espírito volta a Deus, mas ali, na exegese, Salomão não está falando do espírito do ímpio, está falando do salvo. E o salmista Davi, ele fala que é possível ter um espírito torto. Por quê? Porque ele diz, cria em mim, ó Deus, um espírito reto, com retidão. Um espírito com retidão, um espírito reto, um espírito correto. Então, meus irmãos, voltando para cá, na verdade,
embora ela seja distinta do Espírito, estão juntas. São formados por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte. Então, quando ocorre a morte, é o que? A separação. Então, algumas pessoas às vezes, leem na Bíblia, e está escrito, né, acerca daqueles que dormem, dos justos que estão dormindo, né? Então, a impressão que se dá no primeiro momento é que quando a pessoa morre, ela chega no paraíso e entra num sono profundo. Negativo. Não é isto que a Bíblia ensina. Quando você vai olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar uma passagem bíblica em que Jesus ele retrata uma situação verídica do rico e o Lázaro. Ah, pastor, mas ali está escrito a parábola do rico e o Lázaro. Não, no original não está escrito parábola. E também não está escrito que Cristo lhes propôs uma parábola. Ah, mas está escrito na minha Bíblia, parábola do rico e o Lázaro. Não, aquilo ali foi acrescentado para ajudar na leitura. Mas o texto original, na verdade, ele não tem nem capítulo nem versículo, é livro. É como você pegar um livro. As divisões de capítulos e versículos foram feitas para ajudarem a leitura e a compreensão da palavra de Deus. E aí, as editoras colocaram as epígrafes, que são, vamos dizer assim, o título dos textos. Mas não existe parábola do rico e Lázaro. Quando você vai olhar para o texto, você não vai encontrar a palavra parábola. Ali, acredita-se os maiores eruditos da Bíblia, os mais piedosos estudiosos, que Jesus estava se referindo a um fato verídico. E Jesus ele fala que ambos, um que servia a Deus, Lázaro, ele morre e imediatamente ele vai para o seio de Abraão. Depois passou ao paraíso. E ele tem consciência plena de tudo que está acontecendo. E quando o rico morre, ele vai para o Hades, que é um lugar de tormento temporário. Não é? Algumas pessoas pensam que o Hades já é o inferno. Não, o Hades é um lugar de tormento temporário. Pense, por exemplo, numa pessoa que, no meio de um shopping center, com 200 testemunhas, ele comete um homicídio. Ele é preso em flagrante. Todo mundo viu, as câmeras filmaram. Ele sabe que ele não tem defesa. Ele sabe que ele vai ser condenado. Só que, até que haja um julgamento, ele vai ser preso em um determinado lugar. Depois ele vai comparecer perante o juiz, e o juiz vai deliberar a sentença de condenação para que ele cumpra a sua sentença. A mesma coisa é quem partiu sem Deus. Ele está no Hades, no sofrimento. Só que não é o sofrimento total ainda. No dia do juízo final, ele vai sair desta prisão, vai comparecer perante o Altíssimo para receber a sentença final e ser lançado no lago de fogo. Isso é só uma ilustração para nós entendermos melhor esta questão. Então, queridos, mesmo depois da morte, a alma e o espírito juntos estão conscientes. Eles sabem muito bem, a pessoa sabe muito bem o porquê ela está naquele local, o porquê ela está no céu, o que ela fez aqui. Ela foi um servo de Deus, uma serva de Deus. Senão não haveria sentido nenhum você receber galardão. Bem, receber galardão por quê? De quem? Para quê? Se eu não sei quem eu sou. Não, você sabe quem você é. As pessoas que estão lá estão com plena consciência do que elas foram, de quem elas serviram e na expectativa da iminente volta do Senhor Jesus. Porque eles também, na volta de Cristo, serão transformados num corpo glorificado. Mas eu estou entrando em escatologia, voltando para cá. Na verdade, irmãos, não é o corpo quem peca. Ele é apenas um instrumento usado pela alma para realizar as suas vontades.
Em Ezequiel 18:4 temos a seguinte afirmação: a alma que pecar, essa morrerá. Se você pegar uma pessoa que faleceu de ataque cardíaco, um infarto, ela está lá no necrotério, o corpo. Eu pergunto para vocês, qual foi o órgão afetado? O coração. A visão dela está perfeita? Está. Os dois lobos oculares estão perfeitos. A audição está ok. A fala está ok. As cordas vocais estão lá. Mas por que não fala? Por que não vê? Por que não enxerga? Por que não se comunica? Por que não ouve? Porque quem estava nela, que exercia estas coisas, já não está mais. Que é a parte material, a alma e o espírito. Está o olho, mas ela não enxerga. Na verdade, a alma, ela usa o nosso olho para enxergar no mundo exterior. A alma, ela se comunica. Voltamos a dizer, na declaração, enfatiza-se que o corpo, ele é o invólucro da alma e do espírito. Continuando, a alma se entristece. Pode voltar só uma aqui. Não, é aí mesmo, aí, tá ótimo. A alma se entristece, sente amargura, e isto era interpretado como sendo o coração. Por exemplo, os antigos, eles tinham uma definição de que o coração era o centro do ser humano. Porque quando você está triste, quando você está angustiado, quando você está deprimido, quando você está amargurado, onde é o aperto? É aqui ou aqui? É aqui. Parece que o peito, a pessoa até usa a expressão, meu peito está fechado, eu estou com o peito fechado, não é? Estou amargurado. Quando você sente uma tristeza muito profunda, a sensação não é aqui, é aqui. Da mesma forma, uma alegria, a pessoa está muito contente, ela diz, olha, parece que eu vou explodir, a alegria está aqui. Então, os antigos tinham o costume de achar que o coração era o centro de todas as coisas. E ainda encontraram na Bíblia um texto que diz, filho meu, dá-me o teu coração. Pronto, aí disseram, é o coração mesmo. Mas quando você olha para o contexto, você vai entender que quando Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração, Ele está se referindo à alma. Dá-me os teus sentimentos, dá-me as tuas vontades, dá-me os teus desejos, dá-me os teus objetivos, coloque nas minhas mãos. Por isso que Cristo diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, na verdade, não é o coração é um músculo. Na verdade, é a alma, e nós sentimos aqui. Amém, meus irmãos? Próximo, por favor, querido. O espírito humano, não é? O próximo. Ensinamos que o espírito é uma entidade distinta da alma, que às vezes é confundida com ela, porque os dois elementos são inseparáveis e de substância imaterial. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão, quando este foi criado. O espírito humano está em todos os seres humanos. Todo ser humano tem corpo, alma e espírito. Mas os salvos têm a presença do Espírito de Deus. Amém, queridos? O espírito está dentro do corpo. É por meio dele que se adora a Deus. É por meio do espírito humano que se adora a Deus. O espírito humano se torna também o centro da adoração a Deus quando passa a ser morada do Espírito Santo. Eu vou me adiantar um pouquinho aqui. O próximo, por gentileza, eu coloquei aqui um fato interessante e importante. O próximo. Romanos 8,16, o apóstolo Paulo com propriedade enfatiza. O mesmo Espírito, aqui fala do Espírito Santo, E maiúsculo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. A diferença dos dois. Espírito de Deus e Espírito humano. Então, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito humano que somos filhos de Deus. Próximo.
Vamos fazer uma rápida exegese da palavra testifica. O que na verdade Paulo quis dizer? Pode soltar, querido, está no automático. Testifica vem do grego sumarturel, vai aparecer aí para vocês. E sumarturel significa testemunhar juntamente com. Então, se nós formos a base do original vai ser o seguinte: Paulo escrevendo, e o Espírito Santo testemunha juntamente com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. O Espírito testemunha com o teu espírito. Ele dá testemunho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O Espírito testemunha com o teu espírito. Ele ultrapassa a barreira do corpo, da alma, ele vai lá na sua essência, no teu espírito, para dizer, você é filho de Deus. Aleluia. O próximo. Aí nós temos uma simples animação disso que eu acabei de falar. O Espírito Santo, ele vai testificar, ou vai testemunhar juntamente com o teu espírito. Ok, meus irmãos? Um gráfico um pouco mais antigo, próximo. O Espírito Santo, ele vai testemunhar, ultrapassando o corpo, a alma, ele vai lá no espírito. Embora esteja com E maiúsculo, na verdade, esse espírito aqui é da tricotomia, refere-se ao ser humano. Próximo ponto da declaração de fé, já estou encerrando, o fôlego de vida nos animais. Ai, ai, ai. Vamos lá. O próximo diz assim: as Escrituras chamam de alma vivente tanto o ser humano como os animais. Há, porém, diferença no tipo de alma que o homem possui, pois os animais têm uma alma rudimentar. O termo sangue é às vezes usado para designar a vida dos animais. Assim como nem toda a carne é uma mesma carne, da mesma forma, nem toda alma é uma mesma alma. Pois Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. O próximo, querido. Assim sendo, meus irmãos, a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. A alma dos animais irracionais é extinta na morte deles. Morreu, acabou. Não tem eternidade. Mas não é isso que acontece com os seres humanos. Esse texto ele está na declaração de fé. Para encerrar, os dois destinos. Vamos lá? O próximo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eternos. Coloca para mim o próximo slide, querido. Meus irmãos, o homem morre. O corpo, ele vai entrar no estado de putrefação, ele vai se decompor, de decomposição. A alma e o espírito seguem para o juízo. Ok? Só que um dia, tanto os justos quanto os ímpios, a tricotomia vai ser restaurada. Por exemplo, quando houver o arrebatamento da igreja, o espírito e a alma, que está no paraíso, vai vir e vai se unir ao corpo ressuscitado, que será transformado num corpo de glória, e estará para sempre com Deus. Da mesma forma os ímpios. A Bíblia diz que existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição tem algumas etapas, a segunda ressurreição uma só. A segunda ressurreição é quando os ímpios, a alma e o espírito vai sair do Hades, vai se unir ao corpo ressuscitado, não glorificado, para comparecer diante de Deus e ser lançado no inferno. Então, nós temos as duas animações. Pode soltar, querido? Então,
Os salvos, a tricotomia, ela é restaurada e transformada num corpo de glória e vai para o céu. E, em contrapartida, nós temos a tricotomia dos ímpios, também sendo restaurada, ressuscitando num corpo, não sendo um corpo de glória, e indo para o tormento eterno. Você pode colocar 3 slides adiante? Eu já estou encerrando aqui. Deixa eu ver. Isto, irmãos, é isso aí. Obrigado, querido. Irmãos, o sofrimento dos ímpios será eterno? Nós sabemos que sim. Mas isso é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. E isso tem ganhado espaço até mesmo dentro do meio evangélico. Porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus não vai permitir que o ímpio fique para sempre no inferno, isso não é amor, e entram por esse caminho. E esses conceitos estão se infiltrando nas igrejas. Então vamos para a Bíblia. Passa só o próximo, por favor. O texto diz assim, olha: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. Mais um enter, querido. Eu grifei a palavra Deus eterno, parou por aí. A palavra que Paulo usa para descrever que Deus é eterno, lá no grego, é aionios. Então, quando Paulo vai dizer Deus eterno, que Deus é eterno, ele utiliza aionios. Se o sofrimento não fosse eterno dos ímpios, Paulo utilizaria um outro termo. Mas vamos ver qual foi o termo que foi utilizado. Pode soltar mais um? Olha aí. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O próximo, nós temos eterno e eterno, e a palavra é a mesma. Ou seja, Jesus utiliza a mesma palavra que Paulo utilizou. Paulo utiliza a mesma palavra que Jesus utilizou. Eu pergunto para vocês, Deus é eterno? Sim ou não? Deus é eterno, irmãos? Sim ou não? Deus é eterno. Então, se Deus é eterno, a mesma palavra concernente ao sofrimento é eterno. E a mesma palavra concernente à vida eterna também é eterno, na sua essência. Ou seja, se eu crer que Deus vai tirar ou vai reduzir o sofrimento dos ímpios, então eu estou crendo que Deus também não é eterno, como diz a palavra. Então, olha o perigo que essas pessoas estão entrando aí. Olha o problema, a problemática onde vai. Deus é eterno? Deus é eterno. O sofrimento dos ímpios vai ser eterno? Sim. E a alegria dos justos vai ser eterna? Também vai ser eterna. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Vamos somente ler a declaração? Vamos lá? Vamos ler juntos, irmãos, no 3, no cremos, tá bom? 1, 2, 3. Cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Maiores esclarecimentos, procurem o pastor Clarismundo. Muito obrigado, pastor, eu agradeço a diretoria pela confiança, e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém?